Bom, eu estou gravando esse vídeo para fazer uma experiência dentro do registro em voz e também em vídeo. Não sei se vai dar certo, mas a gente só sabe se uma coisa dá certo quando a gente tenta, quando a gente faz. Eu estou aqui com esse caderninho, que é o meu caderno atual, em fase de registros, continuando os registros das saídas, das vivências, da forma como é possível, que é uma coisa que eu faço aí há muito tempo, há muitos anos. E a gente, quando faz esse tipo de trabalho de registro, sempre esbarra no fato de que nunca tem fim esse tipo de coisa. Por mais que eu coloque a vontade de concluir um texto e que aquilo seja o final, logo logo acontece outra coisa, logo logo tem outra vivência, logo logo o tempo não para. Como diria tantas músicas, tantas letras, tantos poemas, a vida não para, a gente está logo buscando mais, logo chegando mais. E fica essa pergunta: registrar o que, quando, para quê, para quem? Será que a gente está registrando nesse mundo caótico de imagens? Muita gente prefere registrar tudo em fotos, não escreve, não desenha, não faz nada além da imagem, da foto. A liberdade de um texto ou de uma voz sem o vídeo, embora agora eu esteja usando o vídeo, faz com que a gente pense para onde vão essas coisas, né? Então eu estou concluindo aqui, né, nesse caderno uma vivência bacana nesse período de isolamento, de pandemia, uma vivência lá de fevereiro, do dia 23 de fevereiro, acho que é isso. E sempre que eu faço esse tipo de trabalho, ele me joga de volta naquele dia. Como se aquele dia aparecesse aqui na porta ou na janela aqui atrás, brilhando um mesmo sol que tornou possível aquele momento. Por um lado, isso é fascinante, é muito mágica a forma como eu sinto que me perpassa a energia daquele momento. Por outro lado, isso gera uma mistura curiosa de sensações. E a primeira delas é nunca saber quando é a hora de parar esse registro. Porque ele não tem exatamente um fim, desde que sejam as coisas que eu me lembre. Quanto mais eu invento de escrever, mais eu acabo escrevendo. E além disso, você nunca sabe o que escrever e o que não escrever. Apesar de que a lida contínua com o ato do texto faz com que a gente perceba alguns lampejos de vivências, de fatos, de coisas interessantes que, entre aspas, mereçam esse registro. Não é sempre, embora às vezes possa ser sempre. Se você tem um dia diferente, você quer registrar, você sente que isso vale a pena, esse tipo de registro. Mas isso demanda um tempo. E se você não faz na hora que está acontecendo, que é um tipo de envolvimento, fazer depois é outro tipo de envolvimento. Aquela sensação vai ficando mais espaçada no ar. E o que a gente sentia na intensidade assim da gota d'água que acerta a folha, de repente vai ficando mais turva, vai ficando mais enevoada, a nitidez dos fatos começa a sumir com a medida que o tempo passa. E aí, se você não se debruça logo em cima daquele acontecimento, não que você não possa mais fazer isso, mas ele vai virar outras coisas, como as lembranças mais antigas que a gente carrega. Ele vai gerar algum tipo de. Ele fixa mais ou menos no nosso ser e ajuda no que nós passamos a ser e vai guiar os nossos pensamentos de uma forma diferente. E se nós formos registrá-lo, ele já vai sair como uma coisa mais sensorial.
dependendo da forma como for feito esse registro. Os meus registros tendem a ser mais quase como crônicas ou vivências muito bem explicadas, muito bem orientadas e organizadas, o que um lado, mais uma vez, a coisa dos lados, um lado é muito bom e por um lado é muito ruim, porque a gente fica bem independente desse mecanismo. Então, eu estou pensando agora, depois desse caderno, desse dia aqui, eu tenho alguns dias incríveis que foram vividos e eu não sei como colocar. Aliás, eu comecei a fazer isso no Evernote, que é um aplicativo muito bom para texto, e a vontade é de ter isso escrito à mão, né? Só que são 5 dias, e como colocar 5 dias que já foram escritos, esse material já existe, pelo menos uma versão, que quando eu estava escrevendo a vontade era de escrever mais do que foi escrito, mas a vida não espera, a vida não para. E se a gente parar, aí a vida continua e a gente fica atrás. Então eu tive que encontrar maneiras de equilibrar essas vontades de escrever ou de não escrever, porque digamos que a vida, não, por ela não parar, ela chega pra gente sempre naqueles momentos que você não está preparado, não está esperando. Quando que alguém está preparado de verdade para alguma coisa, né? Então, essas coisas chegam para mim, e enquanto o caderno não está preparado, às vezes um lado meu fica um pouco receoso de abrir uma nova porta enquanto as outras portas não foram fechadas. E de alguma forma eu consegui equilibrar um pouco essa loucura nos últimos 4 anos. Embora soubesse que isso não era muito. Isso exigia muito. Exige uma coordenação, uma orientação, e é quase um absurdo organizar todo esse mundo nos cadernos e fora dos cadernos, e ainda na realidade da coisa, no ato da fala, que são registros que não se tem como ter tudo, né? Então, qual parte a gente quer guardar? Então, é um trabalho contínuo de entender o que, afinal, a gente quer com nós mesmos, com o nosso registro, com a nossa imagem, com a nossa voz, com a nossa palavra, com o nosso texto. O que a gente quer com tudo isso? Além do trabalho no blog, nas crônicas, nos contos, nos poemas, nos desenhos ou nas ilustrações, o que está nos cadernos ou no Evernote dentro dessa questão da vivência são fatos, antes de tudo, históricos dentro da minha existência e dentro da existência de quem fizer esse tipo de coisa. A gente, de alguma maneira, está plantando um sinal de que passamos, de que vivemos aquele dia, aquele momento, e deixando alguns pontos que nos chamaram a atenção dentro daquele momento. De vivências na qual muita gente às vezes não está preocupada, passa, atropela. É um momento de reflexão. E aí eu estou nesse dilema, sem saber, porque a vontade é simplesmente deixar esse material desses dias que estão no Evernote ficar lá no Evernote. E aqui no caderno, olha só, esse caderno ele tem ainda muitas páginas. Ele é o caderno mais recente, vamos assim dizer. Foi feito, eu acho que em janeiro ou fevereiro, agora de 2021. E a vontade que dá é de eu continuar nele agora, já nos próximos dias. O que foi feito no Evernote, fique no Evernote. Embora eu esteja justamente passando para ele agora, tenha feito isso nos últimos dias, 2 ou 3 dias que ficaram ali, e a ideia era juntar tudo isso. Mas é um trabalho muito, como é que eu posso dizer, massivo. É um trabalho que pressupõe que eu não fizesse mais nada, que eu tivesse apenas isso. No entanto, tem um mundo de coisa aqui em volta, não só na casa, mas aqui em volta da mente, nesses dias, em tantas lives, tantos eventos, tantas pessoas que aparecem e às vezes desaparecem. Então é coisa demais
para uma pessoa, e a gente está muito sujeito a esse tipo de envolvimento. Quando você menos se espera, você está querendo segurar o mundo, e o mundo está muito pesado. Então, eu tenho refletido e pensado que por que a gente vai arranjar mais peso para colocar nos ombros? Será que já não basta o peso do mundo, como está agora, e a gente tendo que o tempo inteiro buscar maneiras ou ferramentas para amenizar e suavizar essas loucuras que estão aparecendo a todo momento? Por que insistimos em colocar ainda mais atribulações para a gente? A tendência quando se faz muitas coisas é querer fazer ainda mais coisas. É preciso esse olhar para dentro, para saber o que a gente quer. Aonde que a gente está querendo ir? Como que a gente está trilhando isso? Se eu não tivesse nenhum registro dos 5 dias que eu estou falando lá no Evernote, se eu não tivesse nada disso, tudo bem, faz o registro no caderno com o que lembra, isso acontece de vez em quando com algum dia interessante e tudo mais, mas não, eu tenho esse material lá, é uma versão inicial, a ideia era ampliar um pouco mais algumas partes, mas a vida não espera, né? A vida não para. E se eu for colocar tudo isso no caderno, isso vai levar muito mais tempo, porque antes, além de ser um esforço manual de redigir praticamente tudo, as partes que eu for acrescentar tendem a ser enormes também. Não tenho como controlar uma coisa que eu ainda não sei para onde vai. Então, a tendência é colocar ainda mais texto, ainda mais texto, ainda mais texto, e de repente até vai acabar esse caderno com esses 5 dias. Provavelmente aconteceria isso, do jeito que eles estão lá e com as eventuais adições que eu faça. E além de tudo isso, além dessa como é que eu posso dizer, esse aumento de coisas que eu colocaria, aumento de tempo que isso vai levar também, porque consumiria vários dias e dentro desses dias as outras coisas estão acontecendo, né? Eventos estão acontecendo, a necessidade de sair, comprar, fazer pedidos, supermercado, cuidar dos gatos, lavar as louças, cozinhar, jogar o lixo para fora, limpar a casa, lavar a roupa, estender a roupa. Tudo isso vai continuar acontecendo, faça eu o que fizer. Se eu escrever no caderno, se eu continuar no Evernote, se eu não fizer nada, todas essas coisas vão continuar acontecendo e vão continuar pedindo que eu interfira ou não também nelas. Como o mundo continua girando, independente do que a gente faça ou não. Então, é isso. Aí agora eu coloco esse vídeo, já com 13 minutos, um vídeo que eu não sei para onde vai, mas que talvez ajude aí uma reflexão sobre o que fazer quando a gente acha... E tem mais um detalhe dentro dos textos. Esses textos, como eu sempre comprovo coisas que eu acho que eu sei e vejo que eu não sei. Quando você está escrevendo, existe uma tentação de você continuar dizendo muita coisa. Como ele é um texto de memória, de registro, ele pode perder o controle, ele pode trazer emoções carregadas como elos de uma corrente, e de repente eu posso estar prolongando demais algumas coisas, né? Apesar de tentar ser sucinto, às vezes eu já deixo alguns ganchos ali, algumas coisas, e isso pode ser feito no Evernote do jeito que está lá, com talvez o tom um pouco mais, vamos dizer assim, informal do Evernote, de você só chegar lá e mudar aquela parte que está, ou adicionar um pouco mais, uma frase, 2 frases, um parágrafo, um pensamento, como já fiz em tantos outros textos. Inclusive é verdade, eu tenho vários textos que estão só no Evernote e não estão no caderno. Meu aniversário,
comecei a escrever lá e não pretendia passar para o caderno. Não sei por que teimei que tinha que passar esses 5 dias de memórias para o caderno. Talvez porque o começo dessa história tenha acontecido nos cadernos. Não sei, quem vai saber, né? Então, eu estou quase resolvido a fazer isso, a deixar lá no Evernote, continuar lá no Evernote o que tiver para continuar, porque eu já não vou precisar reescrever o que já está lá, e deixo o caderno fluindo a sua independência, a sua realidade, que é o caderno da rua. Geralmente eu uso quando eu saio para algum encontro com o mundo, na praça, na livraria, no restaurante, onde quer que seja. E ele tem se resumido ultimamente ao caderno de casa, ao caderno de shopping. De shopping até vai lá, porque as coisas também acontecem por ali. Mas, assim, em locais onde o caderno se sinta a principal ferramenta, que é onde eu acho que ele tem mais força. Eu não sei, eu vou ver. De repente, eu faço assim mesmo. Eu deixo tudo lá no Evernote e seguimos com o caderno nas próximas páginas do que a vida mandar, porque a vida não para, né? A gente querendo ou não, quando eu comecei esse vídeo, eu já tinha a certeza de que ele iria acabar. Não sei com quanto tempo, né? Mas ele vai acabar. Então a gente não controla a vida. Eu não sei, afinal de contas, o que eu vou fazer, qual desses caminhos eu vou optar. E se provavelmente eu não vou me arrepender depois, como também pode acontecer. Mas é isso, pelo menos está gravado aqui. E quem sabe eu faça depois outros vídeos como esse, de experimentos com imagem, com som e com câmeras frontais, que é algo que eu uso pouco, tenho usado pouco, mas tenho tido muita vontade de experimentar mais esse tipo de coisa. Quem sabe aparecem mais coisas dentro do universo, dos muitos universos que pairam nestes horizontes para estes outros horizontes. E isso pode vir de qualquer lugar, pode vir do caderno, pode vir do Evernote, mas porque antes de tudo tem que vir daqui, né? Esse é o principal ponto. E todas as ferramentas em volta são tentativas de acomodar esse pensamento inquieto nosso, que nunca desliga. Como eu sempre gosto de dizer, essa aqui é uma canetinha tradicional para escrever, mas a nossa caneta interna, ela nunca para de escrever. Por mais que eu deixe isso aqui um tempo descansar, que a minha mão pare um pouco de escrever ou de digitar, a nossa caneta interna ela nunca para. Ela está sempre lá, escrevendo nas linhas inconscientes. E o que a gente tenta fazer no papel ou na tela, ou seja lá onde for, é criar uma escrita de alguma forma consciente, tentar materializar um pouco o que a gente está sentindo, o que a gente sentiu e até o que a gente ainda vai sentir. Talvez seja isso a nossa vida aqui nesse mundo. São pensamentos que ficam e já dariam por si só páginas e mais páginas de caderno ou 20 minutos quase de vídeo. Vou encerrar por aqui. Quem sabe eu faço outro desses logo mais.